Já percebeu que hoje em dia tudo é inflamação? Tá cansado? Tá inflamado. Tá um pouco inchado? Tá inflamado. Não consegue emagrecer? Com certeza é inflamação. E é claro que a solução para isso é retirar os alimentos inflamatórios da dieta. Ou seja, glúten e lactose, jamais. Mas e se eu te disser que isso é uma falácia? Eu sou a Carol. E eu sou a Bruna, e hoje a gente vai entender um pouquinho da onde que surgiu essa ideia, o que a ciência realmente diz sobre isso e quando que esses alimentos podem sim causar algum tipo de sintomatologia. Quando a gente fala em inflamação, geralmente vem aquela ideia de algo ruim, né? Mas na verdade, a inflamação é um processo essencial no nosso corpo em reação a agentes agressores que vão causar algum dano nos tecidos, né? E vão fazer alguma lesão. Então, justamente essa resposta inflamatória, ela serve para que a gente consiga remover esses agentes e fazer ali o início da reparação desses tecidos. Exatamente. Então, nesse contexto, a inflamação é algo benéfico. Até porque se ela não existisse, as nossas feridas permaneceriam abertas, a gente não teria o processo de cicatrização, por exemplo. O problema é quando essa resposta não consegue mitigar aqueles fatores que estão ocasionando algum tipo de lesão. E quando esse estímulo agressor não é eliminado, o corpo continua ativando mecanismos de defesa e aí que a gente tem a inflamação crônica, que nada mais é do que uma resposta prolongada em que a gente tem uma inflamação junto a uma lesão tecidual e tentativas de reparo constantes ao longo do tempo. Essa inflamação de baixo grau, ela pode ter origem de uma inflamação aguda que acabou se estendendo e se prolongando, mas ela também pode ter uma origem mais silenciosa, né? Mais latente e pode acontecer de uma forma progressiva e ser importante na patogênese de algumas doenças crônicas, como diabetes tipo 2, como doenças cardiovasculares e síndrome metabólica, né, por exemplo. Mas assim, o mais importante da gente ressaltar é que essa inflamação de baixo grau, ela não vai ter origem por causa de um alimento isolado, muito menos pelo consumo de alimentos que possuem glúten, né, ou lactose. Exatamente. Esse processo ele é extremamente complexo e multifatorial e acaba aí sendo influenciado por um conjunto de fatores, como gordura visceral em excesso, sedentarismo, o consumo muito alto de alimentos ultraprocessados, entre outros fatores. Ou seja, não se trata de um alimento ou nutriente específico, né? Mas sim da gente olhar para o todo, para o contexto dessa alimentação, dessa condição. E, inclusive, alimentos que contêm glúten e lactose fazem parte da nossa base alimentar. Então, a gente ter esse cuidado e essa atenção para modismos é super importante. Agora, quando a gente fala de uma condição específica associada, como a doença celíaca ou a intolerância à lactose, aí sim pode ser necessário a gente retirar ou então fazer um ajuste nesse consumo desses alimentos para que a gente possa ajustar isso para a condição e individualidade da pessoa. Mas isso é completamente diferente da gente simplesmente retirar esses alimentos por puro modismo ou então por medo da inflamação. Para a gente entender de onde surgiu essa ideia de que o glúten é possivelmente inflamatório, a gente precisa voltar um pouquinho e entender o que ele é e quais mecanismos ele ativa no organismo de pessoas suscetíveis à doença celíaca. Bom, o glúten é uma proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Entre os distúrbios associados a ele, a gente pode citar a doença celíaca, a alergia ao trigo e a sensibilidade não celíaca ao glúten. A doença celíaca é uma condição autoimune crônica que ela é desencadeada pela ingestão de glúten em pessoas geneticamente predispostas. A fração proteica mais estudada do glúten é a gliadina. A gliadina, em pessoas com predisposição genética a desenvolverem a doença celíaca, vai causar uma resposta imunológica e ela vai aumentar a permeabilidade da mucosa intestinal, fazendo com que tenha uma alteração nas vilosidades e uma dificuldade ali para a absorção dos nutrientes.
Então, a doença celíaca ela vai se manifestar nas diferentes fases da vida. E é importante a gente conseguir entender esses sintomas e já fazer um acompanhamento com algum profissional que nos ajude a fazer esse diagnóstico correto. Mas, Bruna, eu não tive o diagnóstico de doença celíaca, mas continuo tendo os mesmos sintomas da doença. Isso quer dizer que eu tenho sensibilidade ao glúten? Talvez. Mas é importante a gente entender que a patogênese da sensibilidade não celíaca ao glúten e o seu mecanismo de ação ainda são pouco compreendidos e que essa definição gera algumas controvérsias. Até porque, muitas vezes, a gente tem outros fatores alimentares que estão associados a esse consumo e acabam induzindo alguns sintomas semelhantes, como, por exemplo, os carboidratos fermentáveis, que são conhecidos como os FODMAPs, dentro da síndrome do intestino irritável. Exatamente. E percebe que esse componente inflamatório associado ao glúten só está presente na resposta imunológica de quem tem predisposição a apresentar a doença celíaca e que quando a gente olha para indivíduos que não têm essa predisposição, isso não acontece? Tirar o glúten da dieta com o argumento de que ele é inflamatório é um argumento mecanicista que não se sustenta. Também não é incomum a gente escutar algumas pessoas falarem: ah, mas quando eu tirei o glúten da dieta, eu emagreci tantos quilos. Mas vamos pensar junto o que majoritariamente possui glúten, né? Massas, pizzas, pães, bolos. E esses alimentos, eles podem acabar fazendo parte da base alimentar de algumas pessoas. No momento que você corta esses alimentos ou substitui por opções sem glúten, as quais geralmente têm um apelo mais fit, você pode acabar reduzindo o seu consumo calórico diário. E é essa redução do consumo calórico, é esse déficit calórico que vai levar à perda de peso, e não a retirada do glúten em si. Bom, já a lactose é um açúcar natural presente no leite e em produtos lácteos de origem animal. Ela é composta por 2 monossacarídeos, a glicose e a galactose, que só vão ser absorvidos pela ação da enzima lactase que está presente lá no intestino delgado. Exatamente. Só que na intolerância à lactose, a produção de lactase ela é insuficiente. Então a lactose vai chegar intacta lá no intestino grosso e ela vai ser fermentada por bactérias, causando sintomas como cólica, distensão abdominal, ruídos hidroaéreos, diarreia aquosa e desconforto gastrointestinal. Até o momento foram definidos 4 tipos de intolerância à lactose. A primária, em que a gente tem uma redução irreversível da atividade da lactase, ocasionando uma dificuldade da gente digerir a lactose na vida adulta. A secundária, que geralmente é uma condição transitória associada a algum dano na mucosa intestinal, como por exemplo depois de alguma intervenção cirúrgica ou alguma infecção. A deficiência congênita, que é uma doença extremamente rara, em que a gente tem ali uma ausência ou uma redução da ação da lactase desde o nascimento. E, por fim, a deficiência da lactase do desenvolvimento, e que a gente pode observar isso nos bebês prematuros. E ao contrário do que muita gente pensa, né, as pessoas com intolerância à lactose leve ou moderada, elas conseguem tolerar até 12 gramas de lactose por dia. Claro que isso tem que ser avaliado caso a caso, mas, para vocês terem uma noção, 12 gramas de lactose corresponde a mais ou menos 200 gramas de iogurte natural. Ou seja, intolerância à lactose não é sinônimo de cortar os lácteos da dieta, mas sim ajustá-los ao seu consumo. Até porque esses alimentos são fonte de inúmeros nutrientes como cálcio, proteínas e outros micronutrientes essenciais ao nosso organismo. E a gente tem inúmeras opções hoje em dia no mercado que podem facilitar esse consumo para pessoas que são intolerantes à lactose, justamente por ter, na verdade, a enzima lactase adicionada a esses produtos que são classificados como sem lactose. Agora, se a gente estiver falando de uma alergia à proteína do leite de vaca, ou seja, a APLV, aí sim a gente está diante de uma outra condição em que a gente tem uma reação do sistema imunológico às proteínas do leite e aí a exclusão desses alimentos se faz necessária. Se você desconfia que tem alguma condição associada ao glúten ou à lactose com a presença de sintomas específicos, procure um profissional de saúde que possa te auxiliar nesse sentido. Não faça restrições por conta própria. Até porque essas restrições, além de desnecessárias, podem ser prejudiciais. O glúten e a lactose não são vilões.
eles podem ser um problema caso você tenha uma condição clínica associada. Então repete comigo. Glúten e lactose não são inflamatórios. Se esse episódio te auxiliou a enxergar a alimentação de uma forma mais clara, compartilha com alguém que ainda tem dúvidas sobre isso e vive fazendo restrições sem motivo algum. Aproveita para seguir a gente no Instagram e seguir também ali no Spotify. Até o próximo!